Aleluia. Que nessa noite, que o teu coração possa estar receptível para ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir a sua direção, a sua orientação. Deus quer falar ao teu coração nesta noite, porque Deus quer trazer algo novo sobre a sua vida. Que você possa viver algo novo nesta noite, que você venha desejar, que você venha ansiar por algo novo do Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia. Você que já foi ministrado por esse louvor, por essa adoração, aplaude ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, papai. Nós te adoramos. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Boa noite. A paz do Senhor. Pode se assentar. Você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo neste lugar. Você que está nos assistindo, que a presença do Pai Todo-Poderoso possa invadir o teu lar, a tua família, e você ser tocado pelo Espírito Santo nessa noite de uma forma poderosa. Amém? Aleluia! Eu estou na expectativa de viver algo novo este ano de 2021. Tantas coisas o Senhor tem preparado para nós, reservado para nós. O Espírito Santo de Deus tem manifestado no nosso meio de uma forma poderosa. Algo novo está por vir. Aleluia. Na sua casa, na sua família, nesta igreja, no nosso ministério. Aleluia. Se você ainda não crê nisso, que você nessa noite, ao ouvir essa palavra, que você receba essa palavra como chave, que venha abrir os céus e você venha ser impactado pela presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Eu quero ler com você a minha palavra. Fala sobre o poder da fé. Eu amo falar de fé porque é algo que eu vivo, né? Então a fé para mim é algo que é quase algo assim que se tornou comum. Então quando eu preciso de algo, eu exerço fé. Eu creio, eu vou até o fim. Eu não desisto, eu não abro mão. Eu acredito. Além dos meus pensamentos, da minha razão. Porque eu sei quem Deus é e quem eu tenho servido. Amém? E nesta noite eu quero ler Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13. Se quiserem colocar aqui, é melhor, tá? Mas, então vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo 5 diz assim: Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. E ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. E ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. E eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e eu tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vai lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. Digo também para o meu empregado, faça isto, e ele o faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se assentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão, e ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Aleluia! Que texto maravilhoso esse texto. Esse texto, ele faz parte da minha palavra nesta noite.
Talvez é um texto que você já conhece, que você já sabe. Mas eu quero te trazer algo. O tema da minha palavra é o poder da fé. Mas eu quero trazer para você a fé que impressionou Jesus. Uma fé que impressiona. Essa noite eu quero falar para você sobre uma fé que impressiona Jesus. Que tipo de fé é essa? Mas, querido, quando a gente olha para a palavra de Deus, aqui conta uma linda história. Um oficial romano que diante de um quadro, de doença de um dos seus servos, ele busca misericórdia em Jesus. E a fé desse centurião era tão incrível que a Bíblia diz que Jesus ficou admirado. Jesus ficou admirado. E essa história de fé tem muito a nos ensinar nesta noite, hoje, agora, neste momento. Então que você possa já estar atento àquilo que Deus quer ministrar ao teu coração. E nesta noite eu quero falar um pouquinho da vida desse centurião. Quando a gente olha, lê o texto, dá a impressão que ele era convertido, não é? Uma fé que impressionou Jesus. Dá a impressão que esse homem, ele lia as escrituras. Dá a impressão que ele ia na igreja, que ele participava das orações, que ele ia no grupo pequeno, que ele orava o tempo todo. Quando a gente lê, essa impressão que nós temos, mas não é verdade. Esse soldado romano, o que acontece? Ele era, ele estava numa posição de autoridade. E ele era gentil, ele não conhecia as escrituras. Ele não conhecia a profundidade da palavra do Senhor, como os discípulos conheciam, como o povo judeu conhecia. Ele não conhecia. Só que, entanto, Deus olha para ele teve uma fé que Jesus ficou admirado. Ele teve uma fé que impressionou Jesus. Mas como assim? Eu quero que você pare, que você vai pensando. Esse centurião, querido, ele teve a oportunidade de ouvir falar do Deus de Israel. Mas ele ouviu falar. Sabe, eu falo muito que às vezes, muitas pessoas conhecem a Deus de ouvir falar. Elas não conhecem a Deus de ter uma experiência com Deus. Esse centurião, ele conhecia a Deus de ouvir falar. Ele sabia quem era o Deus de Israel. De ouvir falar, mas ele nunca teve uma experiência com o Senhor. Você imagina esse centurião, ele foi para Cafarnaum, para quê? Ele mais 100 soldados junto com ele, para cuidar daquela cidade. E ele ouviu falar de Jesus. E é tão interessante quando a gente vai lendo o texto, que ele fala que um dos seus servos estava doente, estava paralítico, estava acamado. E ele vai até Jesus para que Jesus pudesse curá-lo. O que mais me chama a atenção é que ele vai até Jesus e Jesus fala assim, olha, ele conta ali para Jesus que o seu servo está acamado, que ele está doente. E Jesus fala assim, olha, eu irei curá-lo. Mas de repente ele fala assim, não, Senhor, o Senhor não precisa ir. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Gente, que fé é essa? De uma pessoa que não conhecia, a verdade de Deus. De uma pessoa que não frequentava uma igreja. De uma pessoa que não tinha uma profundidade nas escrituras. Uma pessoa, querido, que de tal forma trouxe a atenção de Jesus, chamou a atenção de Jesus de uma forma que Jesus ficou admirado, impressionado com aquela fé. A palavra de Deus diz que ele construiu uma sinagoga para que o povo judeu pudesse ler as escrituras. O que eu acho interessante é que ele tinha um coração de querer agradar a Deus. Ele só não conhecia Deus. Ele só não conhecia o Deus de Israel. Mas ele foi lá, ele construiu. Mas ele não tinha intimidade com o Senhor. E quando a gente vai olhando para a palavra do Senhor, outro ponto que eu acho muito importante nesse texto, na vida desse centurião, é que ele se preocupava com o seu servo. Ele se preocupava com aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. Que é difícil da gente
ver ou encontrar em alguém que tem uma posição de autoridade como ele tinha. Uma qualidade de compaixão, um coração generoso, um coração, olha, de cuidar dos seus. E o próprio Jesus disse que nem mesmo em Israel tinha encontrado tamanha fé. Inclusive entre os seus discípulos, líderes religiosos da época e as pessoas que viram os milagres. Pensa, o povo judeu caminhava com Jesus. As pessoas caminhavam com Jesus. Eles viram Jesus pôr a mão sobre o cego ver, o coxo andar, o mudo falar. Eles viram o morto ressuscitar. Mas Jesus fala assim, olha, mesmo assim, eu não encontrei uma fé como desse centurião no meio desse povo. E eu meditando assim na palavra, e conversando um pouquinho com o Senhor, esta fé, ela foi encontrada na pessoa mais improvável de se imaginar, na minha concepção. Porque, meu Deus, como uma pessoa, ela crê e o milagre acontece, e outros que estão, e daí ora, busca, e a coisa demora a acontecer, ou às vezes nem acontece, não é? Eu quero dizer algo para você, queridos, que talvez você já presenciou. Nós caminhamos com o Senhor, glória a Deus. Você serve o Deus Altíssimo, glória a Deus. Você tem uma fé, eu creio que é uma fé inabalável, glória a Deus. Mas tem coisas que muitas vezes nós oramos, e nós não vemos as coisas se concretizando. E às vezes vem uma pessoa pela primeira vez na igreja, e ela vem com o coração tão amargurado, e ela está com tantos problemas, ela vem na igreja, ela ouve uma palavra, ela crê naquela palavra, e ela sai daqui com a sua situação, a sua circunstância resolvida. Aí nós olhamos e falamos, poxa, mas a pessoa nem caminha com o Senhor, e ela recebeu um milagre de cura, um milagre de transformação. Mas por que acontece isso? Eu vou te dar o que aconteceu. E eu quero colocar para você que esse centurião romano, naquela época os romanos não podiam se misturar com o povo judeu, porque eles eram mal vistos. Deixa eu explicar um pouquinho para você. O povo judeu não se misturava com o gentio, com aqueles que não conheciam a Bíblia. E quando a gente lê aquele texto que fala assim, que Jesus fala, eu irei na sua casa. E ele fala, não, Senhor, não precisa ir. Não é que ele não queria que Jesus fosse na casa dele, não é isso. Ele não queria que Jesus passasse por constrangimento das pessoas falar que Jesus era judeu e estava na casa de um gentio. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é que ele fala assim, Senhor, uma palavra, e o meu servo será curado. Uma palavra, não precisa oração, basta uma palavra. Repete comigo, uma palavra, mais forte, uma palavra. Aleluia, uma palavra. Aleluia. Aqui eu quero entrar agora. Segura o cinto aí. Aleluia. Primeiro ponto que a gente reconhece na vida desse centurião. A fé reconhece a autoridade da palavra de Jesus. Submeter a autoridade da palavra, nos render, ela traz algo, ela traz um impacto, ela traz uma transformação, as coisas mudam de lugar. Aleluia. E ele reconheceu isso. E sabe por que ele reconheceu? Eu vou repetir o texto para você. Ele não conhecia as escrituras, mas ele entendia sobre autoridade, porque ele era uma autoridade. E no versículo 7 disse, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o rapaz será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e este vem e ele vem, e o meu servo faz isto, ele faz. Ele entendeu que Jesus estava no Pai e que o Pai estava em Jesus.
Ele não conhecia as escrituras na profundidade, mas quando ele olhou Jesus, quando ele soube o que Jesus fazia, sabe, ele falou, nossa, ele tem autoridade, ele fala com autoridade, porque tem alguém que é autoridade sobre ele, e nesse momento, ele se rende à autoridade de Jesus. Ele sabe o que é isso, porque ele é autoridade também, porque ele fala para os seus servos, olha, você vai, e eles vão, você vem, e eles vêm, ele sabe o que é isso. Ele fala, não, Jesus não precisa entrar na minha casa, é só uma palavra, e tudo vai ser transformado, tudo vai ser mudado, aleluia. Ele entendeu que a autoridade que Jesus tinha era vinda do Pai, bastava uma palavra de Jesus, aleluia. Quando nós entendemos essa autoridade da palavra de Jesus, isso traz uma fé admirável aos olhos de Jesus, aleluia. Aleluia! Sabe por que uns recebem e outros não? Porque muitas vezes nós não reconhecemos a autoridade da palavra de Jesus que nós conhecemos. Aleluia! Aí nós não temos aquele impacto que traz transformação na hora ou instantânea. Aleluia! Querido, quando nós entender esse princípio, Jesus, pastor, eu conheço Jesus, eu sei quem Jesus é. Mas diante da circunstância, o que você faz com a autoridade da palavra de Jesus? Como é que você age diante da circunstância, diante de uma enfermidade, diante de um problema, diante de coisas que precisam ser resolvidas? Como é que tu age? Você conhecendo essa verdade de Deus. Eu quero trazer para você que ele entendeu que a autoridade de Jesus era vinda do Pai. Nós precisamos entender que essa autoridade de Jesus é vinda do Pai. O pastor trouxe domingo passado, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aleluia, você precisa compreender, aleluia, as verdades do Senhor. E ele entendeu que a autoridade que Jesus tinha era vinda do Pai. Bastava uma palavra de Jesus que o seu servo estaria curado. Quando nós entendemos essa autoridade da palavra de Jesus, isso nos traz uma fé admirável aos olhos de Jesus. Eu quero te dizer, queridos, quando nós reconhecemos essa autoridade da palavra do Senhor, não tem doença que permaneça no nosso corpo, não tem casamento que não seja restaurado, não tem filhos que não seja liberto, não tem área financeira que não seja mudada, quando eu reconheço, porque diante desses problemas, eu libero a palavra de autoridade, e ela vai fazer um efeito, ela vai desconstruir aquilo que está errado e vai construir aquilo que é certo diante da palavra do Senhor. A igreja precisa entender isso, nós precisamos reconhecer isso. Aleluia, algo acontece, aleluia. Quando eu estou doente, eu libero palavras de Jesus sobre a minha vida. Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Há um impacto no reino espiritual, e o meu corpo é sarado em nome do Senhor Jesus. Se é uma situação financeira, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mande a palavra, libere uma palavra que algo vai acontecer. O meu casamento não está bom, mas Senhor, a tua palavra diz que um cordão de 3 dobra, ela não se rompe. Eu declaro isso sobre meu casamento. O meu casamento é firmado na rocha, em nome de Jesus. Libere uma palavra. Mas sabe o que acontece? Nós fazemos ao contrário. Nós fazemos diferente. Nós falamos, querido, se eu estou doente, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu vou no médico, e você começa a buscar outros tipos de recurso. Quando você está com uma situação no casamento, em vez de você olhar para o teu esposo, para a tua esposa, e declarar uma palavra de autoridade de Jesus, você começa a declarar uma palavra que venha, uma palavra negativa, pejorativa. Por isso que aqueles que não conhecem ao Senhor, quando eles vêm, eles rasgam o seu coração diante do Senhor, e algo acontece. Aleluia. Algo acontece. E às vezes nós estamos caminhando com o Senhor há tanto tempo, e tem coisa que nós oramos. Por que não acontece? Por que a coisa não vai? Por que não frutifica? Quando eu entendi, eu falei, meu Deus, é uma revelação do alto. Você reconhecer a autoridade da palavra de Jesus.
Pastora, mas a palavra de Deus é autoridade, mas nós não reconhecemos. Essa é a verdade. Se eu não reconheço, eu não me rendo. E se eu não rendo, não tem transformação. Aleluia. Segundo ponto, o prazer que Jesus demonstra ter nesta fé. Pensa bem, eu fico imaginando aquele centurião perto do povo judeu, perto dos discípulos. E Jesus olha para ele, fala: rapaz, olha, que eu tenho andado nesse lugar, mas eu não tenho encontrado uma fé igual a sua. Meu Deus, tu imagina como é que ficou os discípulos? Tu imagina como é que ficou o povo? Como assim? Ele nem conhece. Eu creio que a mente deles ficou assim, né? Porque eles ficaram, talvez na mente, questionando. Ele não conhece as escrituras. Como é que Jesus pode falar isso? Bastou uma palavra. Porque ele reconheceu de longe a autoridade que estava sobre Jesus. A autoridade que estava sobre Jesus. E essa fé que impressiona, esse prazer que Jesus demonstra ter na fé, nesta fé. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Uma fé que impressiona, que eu e você nessa noite podemos sair deste lugar falando: Deus, eu quero ter uma fé que te impressiona. Eu quero ter uma fé que te impressiona, que o Senhor olha para mim e fica admirado, que o Senhor fica admirado com a minha fé. Aleluia. E eu quero falar para você que uma fé que impressiona Jesus, ela vai além da nossa razão, ela vai além da nossa vontade, ela vai além da nossa carne, ela vai além dos nossos pensamentos, ela vai além das nossas dúvidas. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Aleluia. Qual fé que nós poderíamos ter que impressiona Jesus? A fé que impressiona Jesus, ela vai além da nossa vontade, além das nossas dúvidas, da nossa razão, dos nossos pensamentos. É essa fé que impressiona Jesus. Querido, eu ouço muito, isso é muito triste de dizer sobre a igreja de Jesus. Pessoas que estão na igreja, pessoas que conhecem a verdade do Senhor, talvez eu e você, mas quando estão diante de alguma situação, o que acontece? A pessoa, ela coloca a fé dela em choque. Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava num determinado lugar, e eu estava conversando com uma pessoa que eu nunca vi. E essa pessoa, ela é cristã há anos. Eu conheci ela naquele ambiente. E ela estava me contando um pouco da história do seu filho. O filho dela tem 11 meses. Ele nasceu sem um órgão do corpo. Ele ficou 4 meses na UTI. Ele já passou por 2 cirurgias. E ela contando. E de repente, eu vi que ela foi falando. E ela falando assim: olha, meu filho, ele é um milagre de Deus. Mas ao mesmo tempo que ela falava que ele era um milagre de Deus, ela falava assim: olha, eu não consigo mais crer, porque ele precisa de uma cirurgia agora e ela precisa entrar, né, com uma documentação pelo Estado, para ela ganhar essa cirurgia, porque ela é cara. E ela falando assim: olha, mas eu não consigo crer. Eu não consigo, tem hora que me entra uma dúvida, tem hora assim que eu não sei se Deus vai fazer, eu nem sei se Deus está nesse negócio. E aquilo começou a me dar um desconforto muito grande. Eu só olhei bem nos olhos dela e disse assim para ela assim: olha, quantos meses o teu filho está? Está com 11 meses. Eu falei: ele já é um milagre de Deus. Ele já passou por 2 cirurgias. Ele ficou na UTI 4 meses. Ele é um milagre vivo e você tem que celebrar. Eu falei para ela: celebra o Senhor.
glorifica ao Senhor. Eu falei assim, ó, isso daqui não é nada. Não é nada diante daquilo que você já passou. Não é nada. Se Deus começou a boa obra na vida dele, Deus vai terminar. Deus vai terminar. E o teu filho não vai ficar com nenhuma sequela, porque Deus é poderoso. Se você crê nesse Deus que você serve, então sai deste lugar, creia, confia, acredita, espera que Deus está no controle. E ela começou a chorar. Querido, muitas vezes nós colocamos a nossa fé em dúvida. A nossa fé, ela tem que, aquela fé que impressiona Jesus. Não importa o que eu estou vendo, não importa o que está acontecendo. Eu posso estar diante de um leito, de uma pessoa que está morrendo, mas se eu creio em Jesus, eu vou declarar, eu vou profetizar, eu vou crer até o fim. Pastora, mas se morrer, eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando, porque Deus é o mesmo. Essa é uma fé que vai além da minha razão, da minha vontade, dos meus pensamentos. Nós precisamos, como igreja, romper isso. A minha fé vai até que Deus está movendo. Quando Deus para, o que acontece? A minha fé, eu começo a questionar. E é tão interessante que eu falei depois, antes de eu sair do lugar, eu profetizei sobre a vida daquela mãe, sobre a vida daquela criança. E eu falei para ela assim, olha, eu vou estar orando pelo teu filho. Deus vai fazer algo sobrenatural. Mas você precisa reconhecer a autoridade da palavra de Jesus. Porque senão não vai acontecer. Nós precisamos, querido, reconhecer isso. E eu quero colocar algo para você que nós estamos vivendo um tempo em que a nossa fé tem sido colocada à prova. Tantas coisas que estamos ouvindo, vendo, contradiz com as verdades de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que a nossa fé, ela é colocada à prova. Todo dia você tem que exercer fé e crer no sobrenatural. Deixa eu te dizer algo. A palavra de Deus diz que Deus é contra o aborto. Quando a gente vai para a mídia, o que a gente ouve? Pessoas, grupos se levantando a favor do aborto. E sabe o que é pior de tudo isso? Que muitos da igreja é a favor do aborto. Me desculpe. Mas queridos, olha, a nossa fé é colocada à prova. Se você não reconhecer a autoridade da palavra de Jesus, você vai ser engolido pelas coisas que você vê na mídia, pelas coisas que você vê na internet, pelas teologias que você ouve ou que você estuda. Essas coisas vão te enganar. E daqui a pouco você vai estar, será que Deus faz mesmo? Será que é o mesmo Deus? Será que Deus é a favor disso? Será que Deus é contra isso? Nós precisamos tomar o cuidado. Para a gente ter uma fé que impressiona Jesus, precisamos tampar os nossos ouvidos, os nossos olhos, guardar o nosso coração contra essas coisas. Porque senão você vai duvidar da verdade de Deus. Compre essa verdade e não abre mão dela. Aleluia. Compre e não abre mão dessa verdade por nada, querido. Por nada. Aquela fé que não abre espaço, a fé que impressiona Jesus, é aquela fé que não abre espaço para dúvida ou questionamento. Deixa eu trazer algo para você. Às vezes a gente faz propósito de oração, e daí a gente ora por uma determinada causa, certo? Aí a pessoa, eu estou ali orando com a pessoa, aí vamos supor que eu fiz um propósito com ela de 40 dias. Chega ali nos 30 dias, ela fala assim, pastora, será que Deus vai fazer? Pastora, será que é da vontade de Deus? Pastora, se Deus quiser, Ele faz. Querido, me desculpe. Você colocou a tua fé em questionamento. Tu colocou a tua fé em dúvida. Essa não é uma fé que impressiona Jesus. Se nós estamos orando e a circunstância não mudou,
O teu papel, o meu papel é continuar orando e continuar confiando, independente da circunstância. A fé que impressiona Jesus, eu creio que tudo vai dar certo. Eu confio que Deus está no controle. Eu tenho certeza que não vai me faltar nada. Basta uma palavra da autoridade de Jesus e essa situação, essa circunstância, elas são transformadas, independente do tempo. Quando o dia não importa, o importante é você e eu saber que Deus é Deus e na hora certa Ele vai mover. Aleluia! É essa fé que impressiona Jesus. É essa fé que Deus olha e fala: olha, eu estou admirado. Eu orei pela minha mãe se converter 3 anos. Não só para se converter, mas para largar do vício. Minha mãe era alcoólatra há 10 anos. E quando eu conheci essa verdade de Deus, eu falei: meu Deus, Senhor, o Senhor precisa entrar na casa da minha mãe. O Senhor precisa entrar na minha família. E eu orei 3 anos. E eu quero te dizer algo. Quanto mais eu orava, pior ficava. Quanto mais eu orava, nada mudava. Mas eu conheci o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aleluia! E eu sei em quem eu tenho crido. Eu falava: Deus, eu não sei o tempo, eu não sei quando, eu não sei o momento, mas uma certeza eu tenho, que o Senhor já fez. Ele é livre para servir o Senhor. Além da minha razão, além dos meus pensamentos, além da minha vontade. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Aleluia! E eu creio no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Aleluia! Essa é a fé que impressiona Jesus. Pastora, tua mãe foi liberta? Foi. Pastora, tua mãe confessou Jesus? Confessou. Aleluia! Mas nenhum momento eu questionei o Senhor. Nenhum momento eu deixei a dúvida entrar. Nenhum momento eu fiquei pensando: será que Deus vai fazer? Não. Quando a coisa estava mais difícil, eu falava: Deus, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu olho além da circunstância. Eu olho além da circunstância. Queridos, o que você está enfrentando? O que você está enfrentando hoje? O que você está enfrentando nesse momento? Você quer viver a melhor estação da tua vida neste ano de 2021? Você reconheça a autoridade da palavra de Jesus. Tenha uma fé que impressiona Jesus. Em todas as áreas. Terceiro ponto. As próprias palavras de Jesus revelam a sua autoridade. A palavra de Jesus, ela tem poder para transformar qualquer ambiente e circunstância. Você quer viver a melhor estação neste ano de 2021? Então libere palavras de autoridade e tenha uma fé que impressiona Jesus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, ali Deus começa a criar as coisas do mundo. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus liberou uma palavra. Jesus, na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ergue aquele pão, aquele peixe, e falou: Pai, graça eu te dou. Ele liberou uma palavra. Quando Jesus estava no barco com os discípulos, vê a tempestade, eles acordam Jesus, Jesus se coloca de pé, e só estende a mão, e dá uma ordem: tempestade, se acalma agora. Aleluia. Uma fé que impressiona Jesus. Basta uma palavra. Só uma palavra, só uma palavra, basta uma palavra, você mandar uma palavra naquela situação, talvez no teu trabalho, basta uma palavra de você liberar, querido, na tua vida. Talvez você está aqui, mas o teu coração não está bem. Libere uma palavra de cura sobre a sua vida. Libere uma palavra, querido, sobre a sua família. Basta uma palavra, só uma palavra. Deus não quer que você, querido, é importante, nós temos que orar. Mas se nós aprendermos esse princípio, você vai falar uma palavra todos os dias. E você vai ver o que vai acontecer na sua casa, na sua família e as pessoas que estão ao teu redor.
Eu tenho certeza, ontem eu liberei uma palavra sobre a vida daquela mulher, sobre a vida do filho dela. Uma palavra. E eu tenho certeza que essa palavra alcançou. Aleluia. Basta uma palavra. Mateus 8:26 diz assim: e levantando Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e Jesus liberou uma palavra. E o mar, a tempestade cessou. Querido, nesta noite, que você possa desejar viver a sua melhor estação. Este ano é um ano que nós temos declarado, que nós temos liberado palavras. Palavras de cura, palavras de restauração, palavras de transformação, palavras de libertação, palavras de milagre, porque nós queremos viver como igreja a melhor estação das nossas vidas. Que você possa desejar, mas saia daqui, muda a tua palavra, muda a forma que você fala. Reconheça a autoridade da palavra de Jesus, se rende a ela. E eu quero te dizer algo, que muitas vezes nós sabemos que Deus fala assim, ó, sim, sim, não, não. Só que muitas vezes Deus fala sim e nós fazemos não. Muitas vezes Deus fala não e nós fazemos sim. Porque nós não reconhecemos a autoridade da palavra de Jesus. Por isso que muitas coisas não acontecem na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Nós precisamos nos render. Nós precisamos reconhecer. Se Jesus fala assim, marido, ama as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ame as suas esposas, por mais difícil que seja. Fala, Deus, me ajuda a amá-la, me ajuda a cuidar dela, me ajuda, Senhor. Se Jesus disse, mulheres, olha, cuida do seu marido, seja submissa ao seu marido. O que acontece? Senhor, me ajuda a agradar o meu esposo, para que ele possa me amar como Cristo amou a igreja. Só que daí quando nós conhecemos essa verdade, só que nós, sabe qual que é o erro? Nós não nos submetemos à autoridade da palavra de Jesus. Nós não nos rendemos e nada acontece. Eu fui num lugar, sexta-feira, e eu saí de lá com os cabelos em pé. Questão de meia hora. Chegou 4 mulheres. Separadas. E eu só ouvindo os comentários, né? Uma 4 meses, a outra 1 ano. E eu olhando ali o jeito delas. E eu só ouvindo. E elas assim, agora eu vou viver a minha vida. Queridos, as pessoas lá fora, elas precisam conhecer a Jesus. Só que essas mulheres, que eu estou falando para você, elas conheciam. Foi o que me chocou. Porque eu fui falar de Jesus para elas, ela falou, não, eu já fui na igreja. Eu já frequentei a igreja. Nós precisamos, como cristão, reconhecer a autoridade da palavra de Jesus. Eu dei um exemplo do casamento, mas é reconhecer na vida dos seus filhos, no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios. Você quer uma mudança esse ano de 2021? Reconheça, se rende a essa palavra do Senhor. Deus quer mudar a tua história, querido. Eu entendi isso tão claro, eu ainda estava falando para minha nora. Muitas vezes, quando eu vou pregar, muitas vezes eu fico... talvez me desqualificando em algumas áreas. E eu falei, e eu contando para ela, eu falei, não, eu preciso mudar isso. Eu reconhecer a autoridade da palavra de Jesus sobre a minha vida. Porque quando Deus me olha, Deus, Ele vê que eu sou capaz de ir além de mim mesma. É reconhecer para ter uma mudança. Isso você aplica em todas as áreas da sua vida. Reconhecer a autoridade da palavra de Jesus. Ter uma fé que impressiona Jesus. Aleluia. Isso vai mudar a tua história. Vai mudar a tua caminhada. Vai mudar a tua família. Vai mudar a tua empresa. Vai mudar os teus negócios. Vai mudar o teu trabalho. Vai mudar a vida do teu chefe. Porque através de você, aquelas pessoas que estão ao teu redor, são transformadas pela sua presença. Porque você leva a presença
presença de Jesus, uma autoridade que vem do Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Deseja, se coloque de pé. Aleluia. Eu não sei como é que está o teu coração. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei como é que está a tua área financeira. Eu não sei, querido, como é que está a tua vida pessoal. Talvez ao teu redor está tudo bem, mas talvez o teu coração, a tua vida pessoal, né, ela não está alinhada, ela não está bem. Então eu quero te dizer nesta noite, reconheça a palavra de autoridade de Jesus e saia daqui, libere uma só palavra, libere uma só palavra. Eu quero que você feche os teus olhos nesta hora. Eu quero falar algumas coisas para você, mas enquanto eu falar, eu quero que você pense aí, que você sonda o teu coração, e se tiver alguma coisa, pega essa palavra e fala assim: Deus, eu vou sair deste lugar, eu vou sair daqui, Senhor. A minha vida a partir de amanhã, a partir de agora, nunca mais vai ser a mesma, porque eu creio, eu confio, eu tenho certeza, eu acredito que eu vou viver a melhor estação da minha vida este ano de 2021. Aleluia, algo novo está acontecendo, algo novo Deus está fazendo na minha vida, na minha casa, na minha igreja, na minha cidade, na minha família. Aleluia. Com os seus olhos fechados, libere palavras de autoridade sobre a sua família. Pastora, como assim? Quando você for liberar uma palavra, fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Libere uma palavra, querido, sobre a vida dos seus filhos. Os meus filhos são como flechas nas mãos do Senhor. Libere essa palavra. Os meus filhos vão servir ao Senhor. Eles vão cumprir o propósito de Deus nessa terra. Eu libero essa palavra sobre a vida deles. Libere uma palavra sobre a sua vida. Sobre a sua vida, Senhor, eu profetizo que todas as bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Senhor, eu profetizo que todas as bênçãos, elas virão sobre a minha vida, elas me alcançarão neste ano de 2021, elas correrão atrás de mim. Aleluia. Libera uma palavra, aleluia, sobre teu casamento. Senhor, eu declaro sobre meu casamento que somos um cordão de 3 dobras que jamais se romperá, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro que o meu casamento, ele é forte, ele não vai se romper, porque Jesus está nele, porque Jesus faz presente no meu casamento. Libere uma palavra, aleluia, sobre a enfermidade. Eu declaro pelas pisaduras de Jesus que eu sou sarado. Se você está enfermo, se você tem alguém da família enfermo, você vai sair daqui e você vai liberar uma palavra. Senhor, eu declaro sobre a minha família, Deus, que pelas pisaduras de Jesus eles foram sarados. Eu declaro sobre a minha vida que pelas pisaduras de Jesus eu sou sarada. Aleluia. Libere uma palavra sobre a tua área financeira. Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e não vai me faltar nada. Eu não tenho necessidade de nada, porque o Senhor é aquele que supre todas as minhas necessidades. Aleluia. Aleluia. Começa a declarar, começa a profetizar. Aleluia. Começa a liberar palavras sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre a tua casa. Aleluia. Declare, querido, declare. O Senhor quer mudar a tua história. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Profetiza isso sobre a tua vida. Faz meu coração arder de novo.
visitar hoje aqui. Pede pro Senhor te visitar, Rei. Vem, Aleluia. eu quero conhecer mais de ti. Se renda à autoridade da palavra de Espírito Jesus. vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar, vem me visitar hoje aqui. O Senhor está quebrantando corações nessa noite. Eu quero Aleluia. conhecer mais de ti. Aleluia, se renda. Quando você se render, Espírito vem, algo vai acontecer. Espírito vem, Aleluia. Espírito Santo.